Olá, Hello. acho que acabamos atrasando um pouquinho, We're a little mas bit vamos late, lá. but Ah, let's get to it. bom, prazer, meu So, nome é Marcos Bergon. so nice to meet you. My name Eu is Marcos. atualmente trabalho e vivo fora do Brasil, Right mas now, I work and se live in eu estou aqui hoje out of Brazil, foi but I'm graças a here todo today, o apoio e o and conhecimento que eu it's only adquiri because com of as all the support and comunidades, knowledge that principalmente a I Node.br e o Open Source no acquired Brasil. in the Node.br communities Então, and open source and communities in Brazil. hoje So, eu basicamente today, queria falar um pouco para vocês de como foi I just minha basically jornada talk to you about my journey como desenvolvedor e como as a developer. engajar na comunidade me afetou positivamente para alcançar meus objetivos como desenvolvedor. Ah, eu basicamente eu vou falar sobre alguns tópicos hoje, basicamente networking, compartilhamento de conhecimento, participar efetivamente dentro de uma comunidade, ser reconhecido por isso, que acho que é uma das coisas mais legais, e oportunidades únicas que isso pode proporcionar para a gente. Bom, como todo brasileiro, a gente gosta muito de comunidade. Principalmente no bom e velho Orkut, tínhamos bons exemplos de como comunidades eram importantes. Eu, particularmente, participava de várias. E se você tinha acesso à internet em meados de 2006, até 2010, mais ou menos, provavelmente você tinha um Orkut. Então, você também provavelmente participou de alguma dessas comunidades, como, por exemplo, Eu Odeio Acordar Cedo, que acho que era a maior comunidade no Brasil. Ou então algumas dessas outras que eu acabei listando ali. Principalmente essa de músicas e discografias era bem legal. Infelizmente, acabava sendo um pouco de pirataria, mas... Bom, então vamos pular um pouco o saudosismo, mas pra gente, brasileiros, a gente sabe que essa parte de comunidade é importante e a gente tem comunidades muito fortes de software no Brasil também. Bom, falando um pouco mais sobre como eu comecei para chegar aí, eu comecei na minha carreira mais ou menos no final de 2011, foi quando eu terminei meu técnico em informática e saí como programador de lá. E eu comecei trabalhando em algumas startups muito pequenas. A primeira startup que eu trabalhei como estagiário era basicamente eu como estagiário, meu programador-chefe e o CEO e um assistente administrativo. Então era bem pequeno a empresa em si, mas os clientes e os desafios que a gente tinha ali eram bem interessantes. Mas depois de algum tempo acabava que era sempre mais do mesmo. Configura o sistema para que ele funcione para esse cliente, faz alguma customização e por aí vai. E depois de algum tempo, em meados de 2013, 2014, eu comecei a frequentar alguns eventos em São Paulo. E desses eventos, um dos que mais me marcou foi o Dev Beers. E ele não era necessariamente um evento para uma comunidade específica, como, por exemplo, a Node.br, ou Femug, SP, o GroupAI, PHPSP e etc. Então, ele era mais aberto para qualquer pessoa participar, programadores, tipo, em geral você conhecia gente relacionada a TI de diversas partes. E o mais legal disso era que a gente ia para algum pub, para algum bar, tomava cerveja e falava de programação, mesmo trabalhando durante o dia todo, aprendendo mais coisas durante a noite, e nada melhor do que socializar falando de programação.
Então, depois que eu entrei nesse mundo ali pelo DevBeers, foi só ladeira abaixo. A partir daí eu conheci vários grupos, principalmente a NodeBR, que eu vou acabar falando mais dela, porque foi onde eu participei mais. No site do meetup.com, não sei se isso ainda é alguma coisa que as pessoas usam no Brasil, mas eu lembro que até quando eu saí ainda era bem usado para se encontrar e conectar com pessoas. Bom, e a partir daí eu comecei a participar da comunidade NodeBR, e você reparar nessa primeira foto, sou eu ali no cantinho. Se você está começando agora e vê bastante falar da NodeBR nessas últimas lives que eles têm feito, grandes eventos que o Eric e a galera que está tomando conta agora tá fazendo. Lá atrás, quando eu comecei, era tudo mato. Eram poucas pessoas, estava começando a coisa como um todo, mas ainda assim, aquilo, mesmo essa quantidade pequena de pessoas e palestras de alto nível, assim, na época, tipo, de coisas que eu jamais ia pensar. O meu background anterior era muito de PHP, Delphi, JavaScript era a última coisa que eu ia pensar em aprender ou achar legal. Mas quando eu comecei a frequentar e entender melhor, tipo, isso deu um clique na minha mente e eu senti que a partir dali eu tinha que participar mais disso. Era algo que me interessava muito, eu compartilhar conhecimento, aprender com outras pessoas, assim. Como eu disse, eu trabalhava numa empresa pequena, a gente tinha desafios únicos ali, mas quando você olha para outras faces do mundo do desenvolvimento, não necessariamente eu estava trabalhando com aquilo ou tocando isso. E a partir do momento em que eu comecei a participar da comunidade, ver, sei lá, coisas bem diferentes, como, sei lá, JavaScript rodando em IoT, JavaScript rodando em diversas coisas. Basicamente, existe até a lei de que se alguma coisa pode ser feita em JavaScript, ela vai ser feita em JavaScript, eventualmente. Então, esses eventos começaram a moldar bem a minha mente. Nessa época, eu lembro que eu participei de muitos hackathons, outros eventos de outras comunidades, como a gente viu no slide anterior. Volta aqui. Tipo, eu frequentei vários desses eventos e era uma coisa legal de você ver, de você participar. Eu acredito que hoje continua sendo assim, principalmente nos que eu tenho locais aqui. É sempre uma coisa nova que você está aprendendo quando você participa disso. Então você sai um pouquinho daquele mundo que você tem ali no seu trabalho e você começa a enxergar por outras perspectivas o que está sendo feito. E isso foi um dos pilares mais importantes da minha carreira. E foi ali que eu comecei, indo em um evento, tipo, para beber cerveja de graça, conhecer pessoas incríveis, falar um monte de besteira, principalmente usar o Java. Não sei se as pessoas ainda usam o Java com coisas como Java é pesado ou coisas do tipo, até porque NPM hoje em dia é gigantesco, mas bom. Com isso, uma das coisas que vieram mais ao meu encontro foi a parte do networking, como eu comentei que a gente ia falar mais cedo, e a parte de compartilhar o conhecimento.
eu estava recebendo muita informação, eu podia compartilhar minha experiência, tirar dúvidas ali em tempo real com as pessoas, vendo tete a tete. Então, eram coisas que eu jamais ia pensar naquela época. Por exemplo, no primeiro evento que eu fui, a gente estava falando de iterators, generators, coroutines. Até hoje isso ainda é um pouco... Para algumas pessoas ainda não é tão claro o que são cada uma dessas coisas. Para mim mesmo, não como a coisa funciona por baixo dos panos ainda pode ser um pouco obscuro. Mas a pessoa já estava falando disso, sei lá, 6, 7 anos atrás. E pode até parecer que não, mas conforme o tempo foi passando, essas coisas, eu fui acabando tendo mais contato. Por exemplo, um dos projetos que eu acabei trabalhando, eu tinha visto esse tema pouco tempo antes. Acho que, se eu não me engano, eram crawlers na época. Então, eram coisas assim que, tipo, eu não pensaria em trabalhar com aquilo ou ter algum conhecimento daquilo só baseado no meu trabalho do dia a dia, mas conforme eu tive acesso a isso pela comunidade, pelos eventos em que eu participava, isso fez com que o meu conhecimento se ampliasse de uma maneira mais rápida. Eu talvez nem pensaria em estudar coisas desse tipo se eu não tivesse ouvido falar naquela época ali ou algo assim. E nessa época ainda, por exemplo, na comunidade do Node.br, haviam pessoas como Alan Hofmeister, Paulo Pires, foi mal, Beto Muniz, que eram meus ídolos na época. E eu pude ter contato com eles ali para conversar, e a gente saiu de uma amizade ali, além de tudo. Tanto que o Alan é meu padrinho de casamento. E conforme o tempo foi passando, eu consegui participar mais, não só consumindo conhecimento, mas também devolvendo esse conhecimento para a comunidade e expandindo para as pessoas que estavam ali do lado. E quando você começa a compartilhar esse conhecimento, você começa também a fixar ele, porque não existe maneira melhor de você dizer que você sabe alguma coisa do que quando você está explicando ou ensinando para alguém. Testing, okay. Sorry. Okay. So let me continue. Então, basicamente, dessa época, eu comecei a participar de vários eventos legais, principalmente da Node.br, como eu comentei algumas vezes já. Mas eu estava aprendendo muito nisso, e isso estava fazendo com que eu pudesse crescer profissionalmente também, não apenas na parte da comunidade em si, mas como profissional. E, bom, como eu falei, e existem várias formas de você retribuir isso, o que você acaba consumindo da comunidade, e também engajar mais nela. Por exemplo, participar de fóruns de discussão, principalmente hoje em dia, issues no GitHub, coisas que você pode, de alguma biblioteca que você gosta, usa. Existem muitas dúvidas que às vezes pode parecer besta, mas tem pessoas que têm essas dúvidas, e se você consegue ajudar essas pessoas respondendo, seja com um comentário simples, um snippet do código para que essa pessoa consiga visualizar melhor, isso ajuda muito elas a adotarem mais essa biblioteca que você gosta e que você quer ver ela crescendo, por exemplo.
E, por exemplo, quando eu comecei, meu inglês não existia. Eu não sabia nada de inglês. A comunidade também acabou me proporcionando essas oportunidades de falar inglês, ou principalmente escrever em inglês e ler inglês. Então, compartilhar esse conhecimento de volta para a comunidade é muito importante. Então, como eu disse, participar de fóruns, seja no nosso idioma, português, ou em outros idiomas que você possa ter facilidade, e isso vai fazer você crescer como um profissional também. Participar do Stack Overflow, principalmente agora que a gente tem o Stack Overflow em português, dá para crescer muito essa comunidade também. Não necessariamente, quando eu falo comunidade, é a comunidade apenas de uma linguagem específica, uma biblioteca específica, mas a comunidade de software como um todo. Participar de comunidades no Slack, por exemplo. E acho que uma das mais legais, dar palestra sobre o assunto que você gosta. Como eu falei, às vezes pode parecer uma coisa simples, mas que muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Essa primeira foto foi quando eu dei a minha primeira palestra, que era, sei lá, um tópico muito simples, como fazer deploy de uma aplicação. E era absurdamente simples a maneira com que eu fazia. Hoje, comparado com hoje em dia, é ridículo. E, além disso, depois dessa primeira palestra, eu tive a oportunidade de palestrar em outros lugares, de outros assuntos, mesmo acabando aprendendo para a palestra o assunto em si. Por exemplo, eu acabei palestrando no TDC uma vez, e no meu trabalho eu não tinha oportunidade de, por exemplo, fazer testes unitários. Mas eu acabei estudando muito nessa época para poder fazer a minha palestra sobre testes, principalmente com você testar coisas com black box, white box, e isso me deu várias oportunidades de, por exemplo, trocar para outras empresas, que eu pude mais usar esses testes unitários. Essas oportunidades que fazer parte da comunidade me proporcionou, tipo, eu não consigo dizer muito, é único, assim. Por exemplo, de participar da comunidade, às vezes dar algumas palestras mesmo simples, como eu falei. Então, se você tem medo, tenta, cara. Você vai se surpreender no final. Dessas participações, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas muito legais que promovem a comunidade, promovem boas práticas, etc., como, por exemplo, a Pagar.me e a Concrete Solutions no Brasil. E a empresa que eu trabalho atualmente na Polônia, que eu só consegui vir para cá, por exemplo, por conta de um desses meus amigos da comunidade que acabaram me indicando para trabalhar aqui fora. Eu jamais pensaria em sair simples assim. E foi graças à comunidade que eu conheci essa pessoa, e essa pessoa me indicou para trabalhar aqui. Bom, e como já dizia o poeta, e se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. Bezerra da Silva. No meu caso, e se não fosse a comunidade, quem sabe hoje em dia eu estaria perdido. Então, a outra parte de participar da comunidade é você conseguir ser reconhecido por isso também. Pode parecer besta, mas é muito legal quando você vê que alguém percebe que você tá ali e, tipo, você é reconhecido pelo trabalho que você está fazendo, seja uma coisa
que para muitos não é nada, mas para aquela pessoa fez a diferença, aquele conhecimento que você compartilhou, aquele pull request que você montou. Então, é muito gratificante isso. Duas das contribuições assim que eu me orgulho muito de poder ter participado. Uma delas foi ter organizado alguns eventos, assim, uns dias para Translation Day, por exemplo, das documentações do Express e do Happy.js para português. Inclusive, eu acabei fazendo o site do Happy ter suporte para traduções. Hoje eu não sei se existe mais ainda, mas na época foi uma coisa muito legal, porque eu não trabalhava tanto com front-end, eu acabei aprendendo mais para isso, para que também fosse mais inclusivo para as pessoas, para quem ainda não tinha um conhecimento de inglês ou algo do tipo, elas poderem ter acesso a essa documentação na nossa língua em português. E, tipo, se o inglês ainda é uma barreira para você, como eu disse, eu não sabia nada de inglês quando eu comecei a engajar com isso, acabar indo tentar participando de comunidades internacionais como a do Rap, por exemplo. Na época eu falava com o pessoal no Gitter, não sei se isso ainda existe também, ou se o pessoal do Rap ainda participa lá. Pelo que eu lembro, eles foram pro Slack, mas... e basicamente quando alguém falava comigo, eu jogava no Google Tradutor para inglês e fazia a minha resposta do português para o inglês, e isso me ensinou também. Então, a vontade de participar da comunidade fizeram muita diferença ali para vários aspectos, principalmente ter essa oportunidade de falar inglês, de trabalhar inglês. Isso foi muito legal. A outra coisa que eu me orgulho muito de ter feito parte, e foi até o meu filhotinho, foi a NodeConf BR, que foi a primeira conferência NodeConf na América Latina. Deu um trabalho pra caramba para conseguir reunir todo mundo, conseguir local e etc. Mas a gente conseguiu encher o Teatro Frei Caneca com pessoas incríveis, e também ali eu tive a oportunidade novamente de falar inglês, que a gente conseguiu trazer alguns palestrantes internacionais. E isso é muito legal. Tipo, eu comecei participando da comunidade, ajudando a organizar alguns eventos pequenos, alguns meetups, dando palestra lá no começo, com aquela sensação de medo na barriga de falar em público, porque eu sou uma pessoa bem tímida no final das contas. E ainda tenho essa sensação comigo, mesmo já tendo feito algumas palestras. Mas, pelo menos comigo, essa sensação não morre. Então, bom, o que eu gostaria de deixar para vocês é, galera, contribuam com o open source, participem das comunidades, criem grupos de estudo da sua linguagem, das suas ferramentas, dos frameworks, ou qualquer outra coisa que vocês gostem, porque esse compartilhamento que a comunidade proporciona é único. E você pode começar com coisas simples, não necessariamente você precisa fazer um novo framework, uma nova linguagem de programação, criar o maior meetup do mundo. Não, você pode começar com uma, duas pessoas do seu círculo de conhecidos, começar a divulgar na internet, trazer novas pessoas para ampliar a visão que vocês têm. Seja participar da comunidade, participando mais ativamente no GitHub, compartilhando coisas que você tem feito, boas práticas que você segue, escrevendo num blog. E isso vai fazer muita diferença para a sua carreira e para a comunidade em si, em volta de você. E,
como eu disse, tipo, não tenha medo de dar palestra por pensar que seu tópico é muito besta, é muito simples ou qualquer coisa do tipo. Com certeza vai ajudar alguém. Então, não tenha medo de contribuir. Por mais simples que seja, com certeza alguém vai ser beneficiado com isso. Seja você no futuro, lendo a sua própria resposta no Stack Overflow, numa issue do GitHub, ou outras pessoas que vão ter o mesmo problema ali no começo. Além de que, no trabalho, isso também pode ajudar bastante, como você vai ter... se você, por exemplo, fizer palestras, escrever em issues, etc., a sua comunicação com o cliente, entender melhor a necessidade, explicar coisas técnicas de maneira mais objetiva, isso vai ser facilitado também. Bom, acho que era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha sido útil. É sempre aquela sensação de que foi útil para alguém. Então, é isso. Muito obrigado.